seguinte ao Dia dos Pais e eu venho aqui perguntar para vocês como foi o Dia dos Pais de vocês. Eu venho aqui muito feliz dizer que o meu Dia dos Pais foi um dia satisfatório. Sim, foi um dia satisfatório. Mas nem sempre foi assim. Meu pai fez uso de bebida alcoólica por muitos anos. Sim, desde quando eu era criança. E isso causou muitos transtornos, tanto para mim como para meus irmãos, para minha mãe. Então, assim, eu cresci vendo isso e pegando assim uma raiva, né, um ranço das pessoas que faziam uso de bebida alcoólica assim de forma abusiva. E interessante que a minha mãe, ela sempre dizia o seguinte: ah, o seu pai não bebe muito, ele bebe pouco, mas ele se intoxicou com uma bebida há muitos anos atrás, que ele fez uma mistura, então qualquer pouquinho que ele toma, ele fica ruim, ele fica desse jeito. E assim, gente, sempre quando eu comemorava o Dia dos Pais, eu comemorava o Dia dos Pais, mas eu tinha uma mágoa no meu coração. Aí chegou uma fase assim que eu não comemorava mais o Dia dos Pais. O Dia das Mães, sim, tava lá presente, fazia aquela festona, mas o Dia dos Pais nem tinha vontade nem de comprar presente pro meu pai. Porque eu tinha uma mágoa no meu coração, pro meu pai ser daquele jeito que ele era. Olha a importância do autoconhecimento. Olha a importância de você entender que as coisas não são como você pensa que são. Porque quando você exige muito do outro, você esquece que o outro também tem as suas dificuldades. Ele também tem os seus problemas. Ele também tem os seus bloqueios, as suas mágoas. E ele tem uma vida que ele passou antes de ter você. Então, o que é que aconteceu com essa pessoa para ela estar dessa maneira hoje? Pode ter acontecido inúmeras coisas. Só que no momento que você está presenciando ali na sua vida, corriqueira, no dia a dia, você está é, você tá só presenciando o seu momento. Então você não consegue olhar para a situação como um todo. Você olha só para você. Quer dizer, você é a vítima, seus irmãos são a vítima, sua mãe é a vítima e sempre o pai ele é o agressor, assim, né? Verbalmente, ele nunca está no lado de vítima, porque sempre aquele que prejudica não é vítima. Mas com o tempo, né, eu entendi, e não faz muito tempo, faz pouco tempo, porque meu pai fazia tudo isso, né? Meu pai, ele veio para cá muito jovem, do interior, da Bahia para São Paulo, e em São Paulo ele trabalhava na metalúrgica, pagava aluguel. Ele perdeu o emprego na metalúrgica, começou a trabalhar como pedreiro. Então, assim, olha a ambiência, né? Aí meu pai começou a conviver com pessoas que bebiam, e aí começou a beber também. Então, isso ocasionou muitas coisas, e eu vinha crescendo vendo isso, né? Discussões. E assim, para mim, o meu pai era sempre o mal. Por mais que ele era um bom para mim, bom pai. Só que inconscientemente ele não era, porque ele já não tratava tão bem a minha mãe como eu queria que fosse, né? Então, assim, eu via ele sempre como um pai, né, bom pra mim, me dava doce. Depois que eu cresci, ele continuava me tratando bem, mas até então ele causava um desconforto pra minha mãe. E qual filho que, quando vê a mãe em desconforto, não se sente mal, né? Então, assim, essa era a minha sensação. Então, assim, tem uns anos pra cá que eu comecei a entender, fiz muitos cursos, eu tive conhecimento, né, sobre ter o autoconhecimento, sobre ter uma visão sistêmica, sobre entender o outro, como nós funcionamos, e aí sim eu consegui perdoar o meu pai, ressignificar, pedir perdão a ele e me perdoar por todas as discussões, por todas as vezes que eu quis mudar a hierarquia e ser mãe dele, corrigir ele, e não é assim que funciona, porque pai é pai. Então, quando eu via ele sempre como, eu via ele como fraco, eu via ele como não conseguir, né, aquele homem que não conseguia vencer o próprio vício. Então, quando eu via ele dessa forma, eu não conseguia mudar dentro de mim o sentimento. Aí, quando eu entendi e resolvi ressignificar, eu comecei a entender que ele fez tudo que ele pôde, o melhor que ele pôde por mim, né? E ele talvez não teve as mesmas opções que eu tive, não teve as mesmas oportunidades que eu tive, que era de pesquisar, de estudar, de conhecer novas coisas, de ter novos ambientes. E aí começou a ficar tudo bem. Então, assim, no Dia dos Pais de ontem, eu posso dizer que foi um Dia dos Pais saudável. O ano passado também foi um Dia dos Pais saudável. Isso que é bom, você fazer aí essa transformação. É muito bom,
você entender como as coisas funcionam. Porque a mala que você carrega, que é tão pesada, ela não é sua. Então você consegue aí estar fazendo uma liberação de culpas, de pesos que não são seus. Porque as pessoas, elas têm as escolhas dela. A minha mãe teve a escolha dela, né? Então, assim, por que eu vou interferir na vida deles? Não cabe a mim. Então, muitas vezes a gente cresce, né, acreditando que tem que fazer, mudar tudo, tem que revolucionar, e não, porque a pessoa tem a opção. A minha mãe tinha a opção de separar ou não, e ela optou por ficar. Pode ser por uma cultura de crença, porque é errado separar, que todo mundo ia falar, ou não. Foi pela cultura dela de ter se casado, e casamento é uma vez só, né? E aguentar até o final o que tinha que ser aguentado, o que ela passou. Então, assim, não compete a mim julgar nada. Então, me compete hoje a dar o direito de eu ser feliz, de eu ter um relacionamento bom, de eu ter um relacionamento saudável. Então, eu espero que para você que passa aí conflitos com seu pai, que não entende o modo dele agir, que não consegue entender a mente dele, como funciona, saiba, não importa, porque não é sua responsabilidade entrar dentro da mente dele para resolver os problemas, discutir, colocar só o seu ponto de vista, que é o correto, e sim deixar com que as coisas fluam, que ele entenda, né, o que é que tem que ser feito e não, porque se a pessoa não tiver vontade de se transformar, não vai ser você que vai conseguir realizar aí esse processo, né? A pessoa tem que ter vontade. Hoje o meu pai, ele já não toma mais, assim, ele não bebe por conta própria dele. E isso faz pouco tempo, tá? Tem mais ou menos uns 2 anos pra cá. Não foi fácil, mas é o que eu digo. Talvez vocês podem perguntar pra mim, mas se ele continuasse bebendo, não sei o quê. Eu ia falar, eu ia continuar fazendo as minhas orações, eu ia continuar pedindo pela recuperação dele, mas eu não ia intervir e acusá-lo mais. Eu não ia mais olhar ele com um olhar que eu olhava de fraco, porque ele tem os motivos dele, ele tem os problemas dele, e eu não, quem sou eu para acusar ele, né? Então, assim, a minha obrigação como filha é manter o relacionamento saudável. Saudável. Até porque, se na Bíblia diz que você tem que perdoar 7 vezes 7, significa que não é para você ficar toda hora perdoando. É perdoado, já está perdoado e acabou. Então, se já está perdoado e acabou, pronto, aquilo já não te interfere mais em nada. É assim que funciona. Eu não sei como você passa hoje aí com seu pai. Tem pessoas que não têm mais o pai. Então eu fico me pensando, se eu não tivesse abrido os olhos para fazer esse processo, né, de ir lá, de pedir perdão para ele por tudo que eu fiz, por todas as agressões verbais que eu fiz, porque eu queria ser a dona da razão, porque eu queria resolver o problema, porque para mim estava mais que certo que ele estava completamente errado, né, nas ações dele, e querer resolver do meu jeito, sabe? E não funcionar, e aí eu voltar e ficar trazendo pra mim essa mágoa, carregando isso comigo. E isso não me deixava fluir, não me deixava ir em frente nas coisas que eu tinha que fazer. Mas hoje é um peso a menos. Por quê? Porque eu perdoei ele, eu me perdoei também, porque é necessário você se perdoar por todas as coisas que você fez ao seu pai. Porque muitas vezes você bateu de frente, você não concordou com as coisas que ele disse e tal. Se você não se perdoar também, sua vida não flui, né? Porque não adianta nada você ficar carregando a culpa. Existem pessoas que não têm mais o pai já faleceu e ainda carrega a culpa de comportamentos, de falas que teve com seu pai. E é importante você fazer essa ressignificação em você. Você perdoá-lo e se perdoar, para que a sua vida continue sendo aí plena, para que ela não fique travada, né? Porque o nosso relacionamento com o pai tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, que é o nosso pai maior. Então, às vezes você não consegue ter uma intimidade com Deus, porque você não tem intimidade com seu pai, porque você não tem um contato com ele, porque você não tem porque alguma coisa te impede psicologicamente de pensar no seu pai. Então você fala, meu pai morreu para mim. Então, muitas vezes ele está vivo e não morreu para você. Se for algo muito grave,
né, assim, muito grave, que você tenha que ressignificar, mas você não quer ter a convivência com o seu pai, tá tudo bem, né? Porque, assim, você perdoar o seu pai não significa que você aceita as coisas que ele faz. Não significa que você está de acordo com o modo que ele age. Mas significa que você liberou. Significa que você entendeu que não é sua responsabilidade resolver aquele problema. Porque você tem que se colocar no papel de filho. De filho. E não de mãe do seu pai. E não de pai do seu pai. Querendo corrigi-lo. Querendo que ele faça as coisas do jeito que você quer que ele faça. Então, assim, perdoar não é concordar. Perdoar é liberar. E não necessariamente conviver. Porque muitas vezes não é possível a convivência. Existem vários fatores aí que podem acontecer que é impossível uma convivência com seu pai. Mas honrar. Honrar não é concordar com tudo, né? Mas é respeitar. Respeitar o lado dele. E tá tudo bem. Cada um pro seu canto. E vida que segue, né? Mas é importante ter essa liberação. Espero que vocês tenham entendido aí e um ótimo, excelente início de semana para todos nós.